tudo bem? Eu sou a Patrícia e te convido para mais um Bom Dia, Mai, aquele nosso bate-papo matinal sobre notícias políticas, econômicas, enfim, tudo que impacta os mercados financeiros domésticos e internacionais. Vamos começar pelo mercado doméstico, né? Bastante notícia de Brasília nessa manhã de hoje, dia 14 de outubro, são 10h30 da manhã. Como a gente falou, né, assim, a Brasília começa a ganhar tração a partir de terça-feira e hoje a gente tem assuntos variados acontecendo em Brasília para comentar aqui. Para não perder o hábito, vamos começar pela Previdência. Ontem, os senadores fecharam um pacto federativo com o governo exatamente em troca da aprovação da Previdência. E o que seria esse pacto? Seria basicamente medidas de socorro aos estados via aquele plano Mansueto, que lá atrás o governo deu algumas linhas gerais. Ele significa o quê? Assim, significa mesmo ajuda financeira aos estados que, em contrapartida, se comprometeriam com medidas fiscais, né? Então não seria simplesmente dar dinheiro por dar dinheiro. Olha, eu vou te ajudar, te dar um auxílio financeiro, mas em contrapartida o Estado se compromete com determinadas medidas de ajuste fiscal. E além disso, também está dentro desse plano Mansueto algumas medidas de rating, né, de classificação para estados. Então, estados em melhor classificação fiscal, eles teriam acesso a mais recursos. E o interessante também é que esses recursos, eles deveriam ser quitados até 2022, que é exatamente quando termina o governo do Jair Bolsonaro. O pacto também envolve aquela partilha da seção onerosa dos recursos do pré-sal, né? Lembrar que hoje eles são de exclusividade da União e os estados e municípios também estão requerendo um pedaço aí desse montante. Inclusive no mega leilão programado para novembro, os estados e municípios já receberiam uma parte e isso ficaria fixo ali mais ou menos alguma coisa entre 30% para estados e municípios e o restante para a União a partir do ano que vem. E aí, como esse pacto federativo ele foi finalizado ontem, inclusive foi divulgado um cronograma de trabalhos da Previdência, né, o que dá assim, muito mais confiança, porque existe um plano de trabalho, e aí esse plano de trabalho começa no dia de hoje, né, com o início da comissão especial para tratar do tema no Senado. E aí incluiria que o dia 18 de setembro seria a votação em primeiro turno no plenário, no dia 2 de outubro a votação em segundo turno, e aí nessas expectativas ali alguma coisa entre 8 e 10 de outubro seria a promulgação final da reforma. Ainda no tema de reforma, em relação à reforma tributária, ontem a Câmara ela soltou também um cronograma, mas o seu cronograma para a reforma tributária. E aí, diferentemente aqui desse cronograma de Previdência do Senado, o cronograma da Câmara para a reforma da Previdência, ele é muito mais amplo, assim, muito mais solto. Na verdade, esse cronograma, ele contém algumas audiências públicas para tratar do tema da reforma tributária. Em seguida, tem uma série de seminários em todo o país e com uma conclusão prevista ali também por volta de início de outubro, 8 de outubro desse ano. Mas o curioso é que aqui a gente não tem compromisso nenhum com uma data de apresentação de texto final, né? Lembrar que a gente tem falado bastante sobre reforma tributária e a gente sabe que tem essa reforma vindo da Câmara, que é exatamente essa que soltou o cronograma ontem. Tem uma reforma vindo do Senado e tem a versão do governo que a gente ainda não conhece. Então, talvez exatamente por isso, e imaginando que à frente, né, a gente pode ter ali alguma interseção entre a reforma da Câmara com a reforma do Senado e até mesmo também a inclusão de algum ponto vindo da participação do governo, assim, o cronograma da reforma da tributária na Câmara, ela ficou uma coisa muito mais ali em caráter, né, explicativo, consultivo, mais uma reunião de um grupo de trabalho para pensar o tema, né? Seminário em torno de todo o Brasil, então mais alguma coisa ali mesmo para discutir o tema, que é bom, é válido, mas assim, coloca ali uma incerteza ainda maior em relação a prazo
E a gente imagina que dificilmente, por exemplo, assim como ocorrido com a Previdência, a gente vai ver uma conclusão ainda em 2019, né? Acho que é um tema tão complexo quanto, né? Mas a Previdência saiu na frente, não só porque ela de fato foi apresentada na frente, mas também porque a gente está aí tratando do tema, direta ou indiretamente, desde lá do governo Temer, né? Que foi quem voltou ao assunto da reforma da Previdência, que é um assunto que passou por vários governos anteriores ao governo atual e foi suspenso ali pelo escândalo de corrupção. Então, de uma forma ou de outra, o tema estava ali sempre sendo amadurecido junto à opinião pública. Já a tributária, ela está começando a ganhar corpo agora, embora sempre seja um pleito, né, da população e até de Brasília, mas agora que ela está começando mesmo em fase de estudar, em pensar, e é exatamente por isso que a gente vê com bons olhos esses seminários, né, esse plano de estudo, de trabalho em cima do tema, mas ele faz com que o esperado seja uma conclusão assim formal mais para frente. Por fim, para terminar aqui o dia de Brasília, ontem foi aprovada a MP da Liberdade Econômica pela Câmara dos Deputados. Foram 345 votos a favor e 76 votos contra. Só que para ter sucesso nessa votação, como a Câmara teve, o governo teve na Câmara, foram precisos abrir mão de vários temas. Então, para vocês terem uma ideia, essa MP ela saiu da comissão especial com 53 artigos e foi aprovada ontem com apenas 20. E aí, para não ficar passando assim sobre cada artigo, em geral, foram retiradas dessa MP as alterações trabalhistas. Tinha algumas alterações, por exemplo, referindo a descansos aos domingos, que eram concedidos depois de 7 semanas de trabalho, foi reduzido para 4, mas em geral, acho que o importante é que aqueles pontos originais que o governo mandou e tinha muito interesse na manutenção, por exemplo, o fim da necessidade de alvarás e de licenças para negócios de baixo risco, a proibição de abuso regulatório, ou seja, tudo que faz com que a economia consiga andar melhor, né, de forma mais rápida, menos burocrática, elas foram preservadas. E para hoje, quarta-feira, ficam as votações dos destaques dessa MP. Vamos passar agora para o cenário externo. No dia de ontem, o presidente americano Donald Trump, ele anunciou uma alteração naquele cronograma de importações, de tarifações, melhor dizendo, sobre as importações vindas da China. Vamos lembrar, né, como é que era o cronograma original. A partir de 1º de setembro, 300 bi em importações vindas da China seriam tarifados em 10%. Aí ontem ele fez a seguinte alteração. Agora, em 1º de setembro, só 120 bi em importações vão ser tarifados em 10% e em 15 de dezembro, 160 bi vão ser tarifados também em 10%. O motivo dessa alteração do cronograma seria exatamente ajudar consumidores e varejistas no Natal, segundo o Donald Trump. Existem negociações ainda comerciais marcadas para o mês de setembro entre os dois países, só que assim, a gente segue cada vez menos otimista com uma finalização de curto prazo para esse trade war. É bastante improvável que a China faça alguma concessão, dado que ela tem cada vez mais focado em longo prazo, né? Assim, olha, eu vou fazer uma concessão para os Estados Unidos agora, mas aí mais à frente ele vai me impor outra. Então, assim, a China vem focando de fato em ser mais autossuficiente no longo prazo. E, além disso, também não é esperado alguma mudança muito grande na retórica do Trump, se a gente imaginar que ano que vem é a eleição americana e essa questão da trade war é assunto muito forte na retórica do presidente, né? Ele é muito duro em relação a esses assuntos de trade war com a China, né? Sempre desse viés de que a China leva vantagem, ela desvaloriza a sua moeda e os americanos perdem milhões, bilhões a cada ano por conta dessa injustiça comercial. Então, assim, não dá para imaginar também uma mudança muito grande e exatamente por isso, na nossa opinião, segue a incerteza.
Aproveitando para falar de China, na noite de ontem aqui no Brasil foram divulgados diversos dados econômicos da China. O destaque fica por conta dos números fracos, piores do que o imaginado. Então, assim, o mercado já tinha uma expectativa de fraqueza dos números em julho, em referência ao mês anterior, e esses números frustraram ainda mais. Então, para vocês terem uma ideia, a produção industrial, que era de 6,3, caiu para 4,8, a expectativa era que caísse para 6 só, as vendas varejistas, que vinham em 9,8 de alta, caíram para 7,6, a expectativa era que caíssem para 8,6, e os ativos, investimentos e ativos fixos, eles foram os que vieram mais em linha, decresceram bem pouquinho, de 5,8 para 5,7. Então, é lógico, né, que esses números mais fracos que o esperado, eles mexem com expectativa, e aí, pegando o gancho na trade hora, exatamente porque a gente não consegue ver uma saída fácil, rápida, de curto prazo para essa crise, é que se imagina que esses números de fraqueza econômica na China, vindo abaixo do esperado, eles devem ser uma constante daqui para frente, e é esperada aí uma desaceleração no país asiático. Acho que ainda longe daquela tese de hard landing, que vira e mexe sobre os mercados, né, que se refere exatamente a uma desaceleração forte da China. Eu acho que ainda não está nesse caso, mas a gente tem que olhar cada vez mais com lupa, porque de fato a trade war é um elemento novo que o mercado, quando eu falo a gente, é sempre o mercado, ainda está tateando para entender melhor o impacto sobre a economia global como um todo. Ainda sobre o cenário externo, hoje de manhã foi divulgado o PIB da zona do euro no segundo trimestre. O número veio em linha, com crescimento de 0,2%, que é exatamente o mesmo número alcançado no primeiro trimestre, também alta de 0,2%. O destaque fica por conta da retração de 0,1% no PIB alemão, que apesar de esperado, eu acho que vale o realce aqui, exatamente porque a Alemanha é a economia forte da região, né? É a economia mais forte da região, era a economia que mantinha ali algum crescimento, né? Alguma propulsão à economia da zona do euro, e o que a gente vem vendo nos últimos tempos são números fracos vindos da Alemanha em sequência, assim, PMIs, números de produção, de venda. Então, de fato, assim, exatamente por isso que essa retração era esperada, porque a gente acompanha os indicadores, né, de mais alta frequência, que a gente chama, aqueles mensais, e aí é claro que dá para construir uma expectativa de PIB, e ela não era boa, exatamente porque esses números de alta frequência vinham fracos. Mas acho que vale o destaque porque, assim, não tem mais a Alemanha ajudando a zona do euro, então é claro que isso coloca ainda mais pressão para uma política monetária frouxa, né, para a manutenção de uma política monetária estimulativa no bloco, e ainda mais agora que a gente tem a troca de comando no Banco Central Europeu, com a entrada da Lagarde, que é uma pessoa muito mais política, menos técnica, e que a gente acredita que ela vai ainda mais nesse caminho de concessão de estímulo do que de uma política mais austera. Para terminar, ontem a Argentina anunciou algumas medidas econômicas de curto prazo. O presidente Macri, ao assumir a derrota nas eleições primárias no domingo, ele anunciou que ia fazer ia tomar algumas medidas. É claro que a gente não sabia exatamente quais medidas eram essas, e aí lembrar que na segunda, na verdade, o Banco Central argentino tomou medidas para conter a desvalorização do câmbio e dar uma segurada ali também naquela aversão a risco, mas agora as medidas descambaram mesmo para o populismo. Então seriam medidas econômicas para melhorar o sentimento da população. Então, pagamentos antecipados de esquemas sociais, pensões, algumas melhoras em relação à tributação. A gente não vê como o suficiente, né, para causar alguma alteração no cenário político, por exemplo, e possibilitar, quem sabe, uma vitória do Macri nas eleições de outubro. Mas, assim, é uma medida meio desesperada, né, até
jornais argentinos hoje falam abertamente que Macri toma medidas para botar dinheiro no bolso da população. E assim, o negativo disso tudo é que o governo, que é mais próximo do liberalismo, acaba caindo para o populismo para tentar se manter no poder, né? Mas, em geral, o mercado financeiro doméstico hoje reage bastante mal. Então, lembrando aquilo que a gente falou na segunda-feira, exatamente como quando o nosso mercado financeiro estava reverberando toda aquela piora causada pela eleição argentina, né? A despeito aqui da gente ter visto um dia ontem super produtivo em Brasília, né? Com indicação de que a agenda econômica está andando, tributária, previdenciária, MP de liberdade econômica, assim, não tem jeito. O cenário externo está muito negativo, é difícil fazer essa dissociação e o investidor pensar, não, mas espera, no Brasil está diferente, a agenda econômica liberal lá funciona, está funcionando, as agendas políticas estão andando, isso vai garantir uma taxa de juros estrutural mais baixa, é um país diferenciado ali. Não, né? A aversão a risco vem, ela toma mesmo todo o mercado de assalto. Então hoje a gente vê que o nosso real se desvalorizando, voltou aos níveis de R$4, depois ali do alívio da terça-feira. A bolsa idem, né? Teve um dia positivo ontem e hoje já está caindo aí bastante. Taxa de juros, né? Curva de juros abrindo bastante também. E aí o resto da agenda é vazia, né? A despeito ali só mesmo do início formal da tramitação da Previdência no Senado, com o início da comissão especial hoje. Mas como está tudo muito dado, acho que o que deve prevalecer no dia de hoje mesmo é esse sentimento de aversão a risco, de pessimismo, por conta aí de um cenário externo mais incerto, né, que coloca aí dúvidas bastante grandes pelo que vai ser à frente, né? A gente não consegue tratar o nosso país como uma ilha separada de todo o resto do mundo. Então a gente está no mesmo ambiente, obviamente a gente é impactado pelo cenário de crescimento global mais baixo. Uma pena que é quando a gente está arrumando a casa, o exterior não está ajudando tanto quanto o desejado, né? Mas enfim, por hoje é isso. Eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau.